Olá! Agora nós estamos na parte 4 do nosso projeto, ensinando a fazer uma calculadora simples de 10 bits. Para essa parte 4, então nós vamos falar dos conversores de BCD para binário e conversor de binário para BCD. Então, vamos já começar com os circuitos. Nós vamos estar chamando o circuito BCD para binário de decodificador e de binário para BCD de codificador. Ok, percebam, começando aqui primeiro pelo decodificador, que é o nosso conversor BCD para binário, nós vemos que ele tem várias multiplicações e algumas somas. Agora, por que isso acontece? Né? Como que a gente está fazendo essa conversão? Um número BCD, ele é o Binary Coded Decimal, ou seja, ele pega cada um dos dígitos de um decimal e transforma em um número binário. Se nós tratarmos, por exemplo, do número 1111, 1111 é 0001000100010001. Esse é um número BCD de 1111. Agora, como nós fazemos essa conversão para binário? Primeiramente, nós precisamos saber como que os números em decimal são representados. Toda vez que a gente passa por uma casa decimal, nós multiplicamos por 10, sempre. Nós multiplicamos por 10, depois multiplicamos por 10, depois multiplicamos por 10. Então, por exemplo, o primeiro 1 ele vai ser multiplicado por 1, porque ele está na primeira casa. O segundo número teria que ser multiplicado por 10, porque ele representa uma dezena. O terceiro número teria que ser multiplicado por 100, porque ele representa uma centena. E o outro teria que ser multiplicado por 1000, porque ele representa um milhar. E tendo essa lógica, nós conseguimos saber como essa conversão é feita, porque vamos seguir exatamente essa fórmula que está sendo mostrada para vocês. Essa fórmula, o que nós fazemos? O 1111, ele não é nada mais e nada menos do que a soma desses dígitos multiplicados pelas casas deles. Ou seja, 1, que representa o 1000, ele teria que ser multiplicado por 1000, somado com a centena dele, que no caso é o 1, que está sendo multiplicado por 100, depois somado com o 1, que está sendo multiplicado por 10, que representa a dezena, e depois somado com o outro 1, que está sendo multiplicado por 1, que está representando a unidade. Mas é claro que nesse caso aqui nós não precisamos fazer a operação do 1 vezes 1, porque ela é trivial. O dígito do BCD é menos significativo, que no caso representa a unidade, ele não precisa ser multiplicado, porque multiplicação por 1 é o próprio número. Ok, então nós temos esses resultados, correto? Nós temos essa fórmula e agora como nós aplicamos ela no circuito? Nós vamos aplicar ela exatamente da forma que está sendo passado para a gente. Percebam que aqui a gente vai ter uma multiplicação por 1000, uma multiplicação por 100 e uma multiplicação por 10. Elas já foram deixadas prontas de antemão, então a gente não precisou usar aquele circuito gigante. É claro, esses circuitos eles também são grandes, então se nós entrarmos aqui, por exemplo, na multiplicação por 1000, vocês vão ver que em vez dos botões, em vez dos 10 botões, né, que tinha lá em cima, nós vamos estar fazendo uma multiplicação de 4 bits por 10 bits, nesse caso. Então, percebam que a gente vai estar fazendo menos operações aqui. No caso, a gente só vai estar somando 3 vezes. Então, ela é um pouco menor do que o circuito de multiplicação inteira, porque a gente já definiu um dos valores. Muito bem, a mesma coisa vai acontecer para a multiplicação por 100, que vai ser um pouco menor, só que agora com o número fixo de 100, e depois a multiplicação por 10, porém agora com o número fixo 10. Então nós só mudamos isso para cada um dos circuitos, multiplicador 100, multiplicador 10 e multiplicador
1, que no caso é o próprio número, então a gente nem fez então nós não fizemos nenhuma operação extra para esse multiplicador. Ok, uma vez que você tem os resultados dessa multiplicação, agora você precisa somar. Nós vamos concatenar cada uma dessas somas, né? Ou seja, nós vamos primeiro pegar o resultado da primeira soma, né? Com o multiplicador 10, então a gente vai estar somando a unidade com a dezena. O resultado disso vai ser somado com o resultado da centena e o resultado disso vai ser somado com o resultado do milhar. Muito bem. E depois disso, nós vamos passar isso para uma soma, né? Novamente, a gente já estava passando tudo isso para uma soma, lembrando que essas multiplicações aqui sempre vão devolver um número de 10 bits, tá? Então, atentem-se a isso, esses multiplicadores eles vão estar devolvendo um número de 10 bits que vão ser usados na soma alfa, que é a reutilização da soma que nós usamos lá no circuito principal. Muito bem. Todos foram somados e eles resultaram em um número de 10 bits. Então percebam que nós conseguimos transformar então um número BCD, né, em um número binário de 10 bits. Aqui nós temos um overflow que é ligado a cada uma das multiplicações e a cada uma das somas para nós sabermos se deu alguma falha na representação dele. Nesse nosso caso, nosso circuito não vai estar usando esse overflow, mas é bom você sempre mapear quando o número estoura, por exemplo. Porque se eu tentar converter 2000, por exemplo, ele já passa do número que pode ser representado em 10 bits. E ele vai dar esse overflow. Então é importante você sempre manter esses overflows muito bem mapeados. Ok, agora para o codificador. O codificador ele tem uma cara mais simples, porque de fato ele é mais simples. O que nós estamos fazendo aqui basicamente nós vamos estar pegando o mesmo módulo de divisão. A diferença é que a gente vai estar separando, né? Então, em vez da gente fazer um número de 10 bits dividido por um número de 10 bits, a gente vai estar fazendo um número de 10 bits dividido por um número fixo, que vai ser a mesma coisa. A gente vai dividir por 1000, depois a gente vai dividir por 100, depois a gente vai dividir por 10. Agora, por que isso é importante? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a lógica contrária à que foi usada para converter BCD em binário. No caso de binário para BCD, percebam, a gente vai pegar 1111, por exemplo, dividir por 1000. Eu dividi por 1000, percebam que o quociente é o meu milhar e o meu resto é a minha centena, né? Um número que representa a centena, a dezena e a unidade, que tem esses números. Então a gente conseguiu tirar desse número binário um dos números. Ou seja, a gente conseguiu tirar o 1. E é isso que vai importar pra gente aqui. Por quê? Porque o nosso objetivo é transformar esse binário em um BCD. Então, se a gente tirou 1, a gente só pega esse número e grava em um número de 4 bits representante. Se fosse 9, por exemplo, se fosse 9000 e eu dividisse por 1000, eu teria então o número 9 e o resto 0. E eu teria capturado isso para o meu milhar. Ou seja, eu dividi por 1000, peguei o representante de 4 bits dele, passei esse resultado para a próxima divisão, então vocês veem aqui o resultado dele foi passado para a próxima divisão, e ele vai dividir isso. Então, por exemplo, no exemplo 1111, ele vai passar, então, o 111, ele vai dividir por 100. Ele vai capturar o 1 e vai passar o 11 para o próximo. O 11 passou para o próximo, ele vai dividir por 10, vai passar o 1 e o resto é a nossa unidade. Então a gente só coloca ela no outro representante de 4 bits.
E percebam que todas as saídas elas vão ser de 4 bits. A gente não precisa dos 10 bits dessa divisão, porque eles não vão mudar. A gente só precisa dos 4 bits da divisão. Então, percebam que a gente não vai estar usando o resto dos bits, a gente só vai estar usando 4, porque cada número só varia de 0 a 9, que podem ser representados em 9 bits. Agora, passando para a calculadora aqui, percebam que o nosso decodificador e o codificador eles estão posicionados exatamente no momento que nós precisamos usar esses números. Então, dois decodificadores que decodificam esses dois números que vão ser usados para operações. Então, a gente tem dois números em BCD que vão ser convertidos para dois números em binário, vão ser enviados para as operações que nós já vimos na parte 2 desse projeto. E quando eles são enviados, eles são então mandados, e aí o resultado disso vai para o multiplexador, SSDM, que vai ser visto na próxima parte, na parte 5, e depois decodificado, ou seja, nós vamos decodificar, transformar ele no BCD, e esse BCD vai ser passado para a saída. Muito bem, então agora que nós já sabemos como o decodificador e o codificador foram feitos, ou seja, esses conversores BCD para binário e binário para BCD, agora na próxima, a parte 5 desse trabalho, vai ser feita especificamente para falar do multiplexador e das nossas saídas.